E morreu a rainha da Inglaterra, Elizabeth. E aí todo mundo se pergunta por que estamos falando e por que todos falam sobre a morte da rainha. Primeiramente é importante lembrar aqueles que se incomodam com a profusão, com a capilarização das respostas matérias da imprensa a respeito da morte da rainha, de que isso é absolutamente normal e necessário. A morte da realeza, a morte da representante maior de um império, e até mesmo de uma política imperialista como o Império Britânico, tem que ser, e não há como ser diferente, notícia. Temos que saber as repercussões e entender o porquê de tudo isso acontecer. Mas é evidente que eu não vou parar aqui para explicar por que é importante falar da morte da rainha, porque isso é didático e aqueles que não tiverem capacidade de entender isso devem voltar para a escola. Esse não é o momento. Mas temos que entender por que nós então endeusamos, nós seres humanos, por que nós temos esse hábito, temos esse costume de alta emoção, de capilarização de sentimentos. O ser humano, e não só os seres humanos, mas em especial os latino-americanos e sobretudo os povos conquistados, tem o hábito, tem o costume de idolatrar e endeusar realezas. Nós não precisamos ir muito longe para perceber na própria concepção e estruturação da cultura dos países desenvolvidos a presença da nomenclatura desta subserviência. Nós temos a rainha do rádio, nós temos a rainha do sertanejo, nós temos a rainha dos caminhoneiros, nós temos a rainha do rebolado e temos a rainha dos baixinhos. Mas temos reis também, nós temos o rei do pop, nós temos o rei do futebol. Essa nomenclatura que faz com que historiadores desonestos ou despercebidos chamem Zumbi dos Palmares de Rei Zumbi, fazendo a alusão numa cultura absolutamente alheia e contraposta à cultura europeia de chamar um líder de uma resistência africana por rei. Um título que jamais eles utilizariam entre si e de fato não utilizaram. Mas é importante também lembrar que foi o poeta, escritor e filósofo Etienne de la Boétie, morto aos 33 anos na França do século XVI, a obra fantástica chamada Discurso da Servidão Voluntária. Etienne vai dizer que o homem escolhe obedecer. E escolhe obedecer, segundo Etienne, no seu livro, ou melhor, no seu discurso, por hábito, ou por covardia, ou por cumplicidade com a tirania. Os cúmplices da tirania, aqueles que apoiam o tirano para obterem resultado positivo para si. Os covardes, aqueles que entendem que há algum problema em obedecer e seguir, pois isso é sobretudo abrir mão de sua liberdade, mas que não possuem coragem para assim fazê-lo. E os hábitos são provenientes e profundamente provenientes daqueles que são ensinados, assim como nós, desde cedo, de que alguém para ensinar, ou alguém para mandar, ou alguém para ser idolatrado, precisa ter um posto, ou precisa ter um cargo, ou, por que não, também um reinado. Eu sou o professor Adriano Viário e eu volto num próximo vídeo. Até mais.